Na última semana, o WoW recebeu os Ventos do Santuário. Isso daí é um bônus de 50% de experiência para todos os personagens que você tem a partir do nível 10, e com isso fica muito mais fácil de você terminar de upar algum personagem que faltava para você durante a expansão de Dragonflight. Nesse vídeo eu vou mostrar como eu faço para poder upar meus personagens, levando em consideração que boa parte desse guia tem coisa mais rápida e com certeza existem outras maneiras de você fazer isso daqui. Tudo vai depender do que você prefere ou não de fazer no jogo. A maneira como eu faço para poder upar os personagens se resume basicamente a quest. Eu não gosto de ficar fazendo muita dungeon ou dependendo de time walking acontecendo para poder fazer isso. Mas com esse guia você consegue subir de nível pelo menos uma vez a cada 12, 11 minutos. O que é bom o suficiente para mim. Isso falando do nível 1 até o nível 70. Esse guia ele vai servir tanto para a Aliança quanto para a Horda, apesar de que eu vou acabar mostrando como foi que eu fiz na Horda. Independente disso, eu vou falar quando você precisar fazer alguma coisa diferente com personagens da Aliança. Tudo vai estar na descrição, separado por tempo e por níveis que você precisar encontrar, então caso você já tenha um personagem que está meio upado, isso daqui vai servir também. Eu recomendo 3 coisas para poder se preparar para começar a upar seu personagem. A primeira delas são o equipamento de herança, não precisam estar no nível máximo, mas estando um pouco nivelados para cima, você vai ter a oportunidade de usar isso daqui por mais tempo antes de precisar se preocupar com o equipamento do seu personagem. A segunda coisa que eu recomendo são espaços com a sua bolsa no jogo. Eu recomendo que vocês passem para esse personagem uma bolsa com a maior capacidade possível para não ter que ficar parando para tirar coisa da sua bolsa ou para precisar vender coisa para o vendedor. E a terceira coisa que eu recomendo também é Gold, porque a gente acaba usando para poder subir de nível especialidade de voo e de montaria para a velocidade que você precisar, porque isso daqui ainda não foi removido do jogo, se bem que já tem uma previsão para isso acontecer. De qualquer maneira, eu acredito que uns 4.000 de Gold deve ser o suficiente para você fazer isso, mesmo porque boa parte das quests acaba dando muito Gold para você até o fim disso daqui. Começando no nível 1 ao 33, existem 2 coisas que você precisa levar em consideração. Se você tiver com uma raça aliada, você vai pular os primeiros 10 níveis, e se você não tiver com raça aliada, tiver com uma raça original do jogo, você vai precisar fazer o leveling do nível 1 até o 10 antes de chegar na sua cidade capital. No caso de você precisar fazer isso, o que é ideal que você faça é usar o Rincão do Exílio, que é evidente que é a maneira mais fácil e mais rápida de você conseguir chegar no nível 10. Geralmente você sai daquela área entre o nível 10 e 11 e ela é extremamente rápida, deve levar provavelmente 1 hora para poder fazer, e é o que eu recomendo que você faça assim. Para a Horda, do 1 ao 33 eu faço primeiramente no Floresta de Pinha Prata e em seguida no Contraforte de Eira dos Montes, e para a Aliança eu recomendo que vocês façam a Montanha Crista Rubra e depois Floresta do Crepúsculo, caso seja necessário. Com esse bônus de experiência de 50%, é bem provável que você consiga completar uma área inteiramente e depois só parte da área seguinte, porque é muito rápido de você subir de nível. A única coisa que precisa ficar de olho é que no caso da Horda, Floresta de Pinha Prata tem uma mudança no tempo quando você entra naquela região. Então o que eu recomendo que vocês façam é assim que vocês entrarem nela e vocês conseguem entrar nessa região se teletransportando pelo portal na parte dos Zeppelins em Orgrimmar, você fala direto com a Zidorme. Quando você conversar com ela, você pede para poder voltar para uma situação normal do passado, e assim você vai ter a área toda como era antes de BFA. Então fica mais fácil de você subir de nível assim e ajuda depois quando a gente precisar se teletransportar novamente para essa área. Lembrando que você não vai estar diretamente na área da Floresta de Pinha Prata, você vai precisar andar até lá, mas é logo do lado do teleporte que você faz. Tanto para a Horda quanto para a Aliança, a ideia é que você complete o máximo de quests nessas 2 áreas e dê preferência também para poder ficar matando alguns mobs raros. Isso daí é normal de você encontrar um monstro ou outro que quando você mata é essencialmente a quantidade de experiência que você ganharia por uma quest, então vale a pena você parar para poder matar cada um que você encontra. Assim que você chegar no 33, a gente vai passar por uma outra parte e a partir de então, essas partes são sempre iguais tanto para a Horda quanto para a Aliança. Vai variar um pouco o tempo que você leva para poder subir de nível até o 33, mas no geral essa parte do guia é extremamente rápido, você vai ficar impressionado com a velocidade que você sobe de nível aqui. Antes de chegar no nível 33, você vai precisar fazer uma pausa independente da posição que você esteja no mapa. A ideia é que você volte para sua cidade capital e entre no modo de guerra. Isso porque o modo de guerra acaba dando um bônus de experiência para você, que acaba ajudando para você subir de nível, e o principal é que nesse caso,
Até o nível 60, provavelmente, você vai conseguir tentar subir de nível sem precisar se preocupar em encontrar outros jogadores. Boa parte dos níveis que você vai subir até o nível 60 são em áreas onde você não encontra outros jogadores realmente, ou instâncias que são feitas como se fosse um cenário, então você não tem a preocupação de morrer por conta disso. Você acaba aproveitando o bônus do modo de guerra sem precisar ficar se preocupando para poder ficar fugindo de outros jogadores. Se acontecer de você encontrar uma quantidade muito grande de outros jogadores, aí eu aconselho que você desative isso daqui, porque fica mais fácil de você subir de nível normalmente, sem precisar ficar se preocupando em voltar para o seu corpo ou pagar reparo quando você tem que fazer alguma coisa assim. Outra coisa para deixar também lembrado para vocês é que a cada 10 níveis você tem a oportunidade de aprender ou outras formas de montaria, então voo ou uma montaria terrestre, ou velocidade de voo ou velocidade de montaria terrestre. Eu aconselho que você volte para a sua cidade capital também nesses níveis para poder aprender isso daí, porque movimentação auxilia pra caramba para você conseguir subir de nível mais rápido. Independente da área que você esteja, eventualmente você vai chegar no nível 33 e assim que você chegar, eu recomendo que vocês parem de fazer a quest na área que vocês estão e voltem para sua cidade capital para poder completar o restante dos seus níveis em outra área. A área que nós vamos fazer agora ela é igual para a Ordem e para a Aliança, como eu havia dito, e vai ser Val'sharah no Legion. Val'sharah é uma área que tem uma densidade grande de quests e de objetivos bônus que ajuda para você subir de nível mais rápido. É bem rápido essa parte aqui e inclusive vai ser até surpreendente o tempo que você vai levar para poder fazer isso. O que você vai precisar fazer é voltar para sua cidade capital e pegar a quest do Legion, ou pode ser por aquela placa que fica próxima dos guardas ou pela própria Chrome. Assim que você fizer isso, o ideal é que você pule a introdução do Legion, você tem a opção disso falando com o guarda, onde você pega uma das primeiras quests, e você vai ser teletransportado para Dalaran diretamente. Quando você for teletransportado, você vai precisar voar para Val'sharah diretamente, isso a gente está tentando ir para Lor-Latil, porque nós não temos o ponto de voo e a ideia não é fazer a missão das armas artefatos para poder fazer isso daqui, porque elas acabam demorando um pouco demais. Então pode voar manualmente, que você já vai ter o voo no nível 30, e assim que você chegar em Lor-Latil, começa a fazer as quests naturalmente pela área, tentando dar preferência para poder completar objetivos bônus assim que for possível. Se você não quiser fazer isso, simplesmente você pode completar as quests da área, que já é mais do que suficiente para você chegar no nível 40. Quando você chegar no nível 40, é bem provável que você tenha ainda algumas quests para poder fazer em Val'sharah, mas não tem problema isso daqui. Se caso precisar, depois você pode voltar e completar elas, mas na verdade o que a gente vai fazer é parar as quests de Val'sharah e vai começar a introdução de Warlords of Draenor para poder tentar chegar do nível 40 até os 60 em Draenor mesmo. A introdução de Warlords of Draenor é uma das coisas mais eficientes que esse jogo já viu. Ela é extremamente rápida, o nível que você está já está até que alto pela velocidade que você vai fazer ela, e o ideal é que você faça isso daqui exatamente no nível 40, que até onde eu sei é a melhor quantidade de experiência que você consegue pelo tempo que você vai perder dentro daquela introdução. Uma coisa que é importante de falar e que eu não fiz dessa vez aqui, depois eu corrigi, e eu vou deixar claro quando tiver que corrigir isso daqui caso você não faça também, é que para poder entrar em Draenor você tem duas opções. Você pode pegar a quest por aquela placa que fica próxima dos guardas na sua cidade capital, ou você pode fazer ela pela Chrome. O ideal é que você pegue ela pela Chrome, porque aí ela consegue escalar até o nível que você tá. Então as áreas elas não vão ser nunca de nível mais baixo que o seu. Se caso você pegar direto pela placa que fica do lado do guarda, você vai conseguir completar a introdução perfeitamente, não vai ter problema nenhum de experiência, mas assim que você sair da introdução, você vai ver que a experiência das quests vão dar muito menos do que deveria estar dando. Então, o ideal é que você faça essa quest pela Chrome, só falar com ela, pedir para poder entrar na linha temporal de Warlords of Draenor e depois completar as missões naturalmente, como você já faria normalmente no jogo. A introdução você consegue
Outra coisa, na verdade, mostrando aqui no vídeo, o ideal é que você pegue a velocidade de voo mais rápida, já que você está no nível 40 agora, e você consegue se teletransportar para a área do portal diretamente por um NPC que fica na parte de portais da sua cidade capital. Cada uma das cidades é um NPC diferente, mas as duas têm um. Vai estar marcado no mapa para você, é bem fácil isso daqui. Chegando lá, completa a quest de introdução, faz a introdução da sua garrison, da sua guarnição, e aí a gente vai para uma segunda parte em Draenor também. Assim que você terminar a sua quest de introdução e pegar a sua guarnição, o ideal é que você voe manualmente ou que consiga o ponto de voo para Gorgrond. Gorgrond é uma das áreas melhores para poder subir de nível em Warcraft por conta dos objetivos bônus que tem naquela área. Primeiro que ele tem muito objetivo bônus e segundo que durante esse evento aqui do Ventos do Santuário, cada um desses objetivos dá praticamente metade de uma barra. É muito rápido de você conseguir subir de nível com esses objetivos, mas o ideal é que você não foque só neles. Sim, você vai querer fazer todos os objetivos possíveis em Gorgrond, mas você também vai querer fazer as quests porque elas vão ser necessárias para poder chegar no nível 60. Se por algum motivo você acabar não chegando no nível 60 até terminar todas as quests e objetivos bônus de Gorgrond, eu recomendo que você volte para Val'sharah para tentar completar o restante das quests que faltavam. É bem provável que tenha sobrado bastante coisa em Val'sharah ainda, então é quase que certeza que você vai conseguir completar usando essas duas áreas pelo menos até o nível 60 e entrar em Dragonflight depois disso. Lembra também que Gorgrond e o Warlords of Draenor em geral, você tem alguns tesouros que você pode pegar para conseguir um pouco de experiência. Eles funcionam basicamente da mesma maneira que os raros, pelo menos a quantidade de experiência que você ganha, mas eles são fixos e nem sempre é muito fácil de pegar eles dependendo da quantidade de mob que estiver próximo. Vê de acordo com o que você acha melhor fazer. Não precisa focar nisso daí não, simplesmente os objetivos bônus e as quests são mais do que suficiente para você chegar no nível 60. Eventualmente você vai chegar no nível 60, independente se é em Gorgrond ou em Val'sharah, e o que vai acontecer é que você vai receber uma mensagem falando que está na hora de voltar para a linha do tempo atual que você deveria estar. Você pode esperar essa mensagem acabar, na verdade um timer que conta em cima do seu personagem, e você vai ser teletransportado para a sua cidade capital, ou você pode teletransportar sozinho. O importante de lembrar dessa parte é que a partir de agora a gente vai estar em Dragonflight. Dragonflight é naturalmente uma área mais demorada porque é a última expansão que tem atualmente aqui. O ideal é que você não faça a introdução de Dragonflight no momento. A gente vai fazer depois. O que você vai querer fazer é se teletransportar para Valdrakken diretamente pelo portal na sua área de portais da sua cidade. Isso porque a introdução de Dragonflight ela é eficiente, mas é melhor você deixar para fazer um pouco depois, quando você já tiver feito outras coisas. Então, eu vou seguir uma outra linha. Se você quiser seguir simplesmente a questline de Dragonflight, não tem problema também, mas caso você esteja um pouco cansado e quer tentar pular algumas partes, eu vou mostrar como que eu faço isso daqui agora. Eu vou chamar essa parte aqui de nível 60 ao 69 porque o último nível que você vai ter até o nível 70, ele é excepcionalmente rápido, é uma outra coisa que a gente faz, então não entra necessariamente na parte de subir de nível em Dragonflight. Primeira coisa que você vai fazer, equipa o seu dragão, porque agora é necessário isso daí, e usa todos os pontos para poder conseguir voar de uma maneira mais eficiente, não ficar limitado àquelas 3 essências que você tem quando você começa Dragonflight. O ideal é que você já tenha tido tempo para poder pegar os glifos, e eu assumo que todo mundo já fez isso daí também. Assim que você fizer isso, você tiver o seu dragão, a primeira coisa que você vai fazer é pegar 2 profissões. Você vai pegar mineração e herborismo. Isso porque do nível 60 até o 61,5, 62 se você quiser, a maneira que a gente vai subir de nível é pegando minério e erva. Elas dão uma quantidade de experiência considerável para cada 10 minérios ou ervas que você acaba pegando. É a mesma coisa que uma quest e normalmente você acaba conseguindo fazer isso daqui mais rápido do que fosse completando quest. Importante de lembrar, a partir de agora você vai estar numa área onde muitos mais jogadores estão, então é comum você acabar sendo atacado se você estiver com o modo de guerra ligado.
Eu recomendo que vocês tentem deixar o modo de guerra ligado, mas se caso começar a ser uma coisa muito problemática ou estiver te atrapalhando, não tem problema nenhum em você desligar isso daqui e fazer o restante dessa parte de leveling de uma outra maneira, sem o modo de guerra ligado. O modo de guerra dá uma experiência de 10%, é ótima, mas não vale a pena o estresse se você estiver sendo atacado constantemente. Assim que você pegar mineração e herborismo, vai em qualquer área que você goste e comece a farmar então até o nível 61,5, 62, vai depender do quanto você estiver gostando de fazer isso daí. Quando você terminar de fazer o farm, você vai voltar para Valdrakken e agora a gente vai pegar as primeiras quests do Tyr, que são com aquela estátua que você pega na parte norte de Valdrakken. Eu estou mostrando para vocês agora qual que é a posição. Chegando nessa área você vai querer completar a quest de introdução, então você vai ter que atirar em um botão aqui quando você estiver voando. E terminando essa quest, a gente vai pegar a primeira das quests com uma estátua que aparece no lugar, uma projeção na verdade. Essas quests a gente vai completar, mas não vai ser agora. Mas o ideal é que você aproveite que está em Valdrakken e pegue isso daqui para poder ficar mais fácil mais pra frente. O que nós vamos fazer agora, e fica um pouco mais complicado de dar nível específico para isso, são as quests mundiais. O que você vai fazer é o seguinte, pode entrar no seu mapa e escolhe as quests que são mais simples de serem completadas. Isso porque provavelmente seu equipamento está começando a sofrer agora com a necessidade de um upgrade, e algumas quests mundiais acabam dando isso daqui. As quests que eu falo para vocês fazerem são qualquer uma que não precise de combate direto, ou seja, quest de escalada, quest de fotografia, corrida de dragão, qualquer uma dessas quests você não precisa fazer combate direto e não é dependente do seu equipamento. Ainda assim elas vão dar uma boa quantidade de experiência e você tem a oportunidade de conseguir alguma melhoria para o seu personagem. Lembra que as cavernas de Zarelek, elas estão abertas e tem quest de voo de corrida de dragão nela também. Às vezes tem alguma coisa de escalada, mas isso não é sempre. Então, lembra de dar uma olhada nisso daqui, completa todas as áreas do mapa e assim que você terminar a gente vai chegar para a parte que é um pouco mais complicada dessa parte aqui do guia. Quando você completar suas quests mundiais, você vai voltar para Taldraszus e aí a gente vai começar a fazer uma coisa diferente. Existem alguns raros em Dragonflight que você tem a opção de quando você chega próximo deles, eles contam como se fosse uma outra quest. Eu vou colocar a coordenada para vocês no mapa. Você vai querer primeiramente ir em Taldraszus e matar todos os raros possíveis que eu colocar para vocês de coordenada. Se caso for muito difícil, ou se caso eles não estiverem disponíveis naquele momento, eu recomendo que vocês simplesmente ignorem e passem para o próximo, ao invés de ficar esperando. Às vezes, tem mais gente tentando matar eles, e como eu falei antes, o modo de guerra talvez atrapalhe. Se for muito problema isso daqui, recomendo que vocês desliguem e tentem fazer sem o modo de guerra. No geral, esses raros aqui eles são a mesma coisa que você fazer uma quest, com a diferença que é simplesmente matar um mob. Então se você conseguir fazer isso daqui, ótimo. Se não, tem mais pra frente outras opções para você disso daqui. Cada um desses raros vai dar a mesma quantidade de experiência e novamente na descrição estão os pontos específicos de cada um desses daqui. A primeira coisa que você vai fazer é em Taldraszus mesmo. Quando você terminar os raros de Taldraszus, você vai querer começar os raros de Torrão Lazuli. Torrão Lazuli é a área onde a gente também tem aquela outra quest do Tyr que nós pegamos em Valdrakken, mas isso a gente vai fazer por último. A primeira coisa, vai para o Torrão Lazuli e do mesmo jeito que você fez em Taldraszus, você vai fazer aqui. Completa todos os raros possíveis dessa área, só para depois você completar a quest do Tyr. Quando você completar os raros de Torrão Lazuli, então você pode completar a quest do Tyr, como eu havia comentado com vocês. Essas quests são normalmente bem rápidas e elas dão uma boa experiência, não tem o porquê você não fazer isso daqui. A primeira quest é simplesmente ficar desviando, na verdade pulando dentro de alguns anéis que ficam no ar. Quando você terminar essa quest, espera um pouco que o próprio NPC vai abrir um portal para você ir para Valdrakken novamente. Você vai voltar para Valdrakken, pegar a continuação dessa quest e vai seguir para a próxima área. Lembrando que, dessa primeira vez que você vai voltar para Valdrakken, tem uma quest adicional que você tem que falar com os NPCs de profissão. Também é bem rápido de fazer isso daqui, pode fazer normalmente porque dá uma experiência legal, e aí você pode pegar a quest nova dessa estátua que vai passar para você. A segunda área que a gente vai seguir depois disso daqui é as planícies de Onaran, e lá você vai ter uma outra quest do Tyr e vai ter outros raros para poder matar.
Nas planícies você vai fazer exatamente o mesmo processo, que a ideia é você fazer as quests primeiro dos raros, então matar cada um deles, e em seguida você vai fazer a quest do Tyr para poder então voltar novamente para Valdrakken e pegar a próxima quest. Essa quest a gente não vai completar totalmente, a quest do Tyr eu digo, mas boa parte dela a gente vai fazer. Então pode completar agora as planícies de Onaran, vocês vão ver que é comum a gente acabar morrendo quando a gente está numa área de guerra. Terminando a quest do Tyr, você vai continuar pela última vez com esse processo que a gente está fazendo das áreas, então vai matar todos os raros de Costa Vivada e em seguida completar o último passo da quest do Tyr que você tem disponível. Existe uma quest dele depois disso, mas só que essa quest ela precisa de uma masmorra, então o ideal é que a gente não complete ela porque demora demais. É fácil, normalmente nesse ponto aqui de você conseguir matar os raros, porque seu personagem está mais forte, mas novamente, se tiver dificuldade pode pular eles, porque a gente vai fazer mais coisa depois disso daqui. Terminando a quest do Tyr, daquela projeção que você estava fazendo até agora, você pode novamente ignora essa última que ela vai dar para você, e o que a gente vai fazer agora é voltar para Orgrimmar ou para Vento Bravo. Isso porque, nesse momento, a gente vai começar finalmente com a introdução de Dragonflight. As primeiras quests dessa introdução elas dão pouca experiência, mas o restante delas é bem eficiente, principalmente por ser as primeiras quests que a gente ia fazer durante a expansão. Então você vai fazer todo o processo que você fez quando começou a expansão do lançamento. Você vai falar com os NPCs na sua cidade capital, em seguida vai poder pegar o barco ou o Zeppelin para poder ir para Dragonflight e vai concluir normalmente a questline de Costa Vivada. O ideal é que Costa Vivada você pule as quests que são opcionais e foque simplesmente nas quests que são essenciais para aquela região. Se você estiver faltando muita experiência e você acha que não está a fim de fazer uma outra área, tudo bem fazer as outras quests, mas eu recomendo que você siga a linha natural das quests sem fazer muita coisa opcional em Costa Vivada. Essa é a primeira coisa que você vai fazer, não vai ser só essa área que a gente vai precisar para poder chegar no nível 69. Terminando Costa Vivada, você provavelmente não vai estar no nível 69 ainda. Se caso você tiver, ótimo, pode pular essa parte. Mas no meu caso eu não estava e normalmente eu não estou mesmo. O que eu faço agora eu posso escolher entre outras áreas para poder concluir. A área que eu gosto de fazer depois de fazer Costa Vivada é o Torrão Lazuli, principalmente pela área inicial onde você tem aquele acampamento de Antonaidas. Existe uma quantidade grande de quests naquele momento, naquela situação, e elas são rápidas de ser completadas. É uma das primeiras áreas que você entra logo no Torrão Lazuli, mas se caso você não quiser fazer essa área ou precisar de mais coisas, pode continuar com a quest naturalmente, dando preferência novamente pela questline normal do jogo, não por quests opcionais, se bem que em Torrão Lazuli vale mais a pena fazer as coisas opcionais. Então fica a seu critério isso daqui, mesmo porque você tem a opção de outras áreas caso você não goste especificamente dessa zona aqui. Independente da área que você esteja, finalmente você vai ter chegado no nível 69. Meus parabéns, isso daqui foi a pior parte para você subir de nível, mas agora o último nível é excepcionalmente rápido. A primeira coisa que você vai fazer é voltar para Taldrassos e é a hora de comprar alguns itens para poder facilitar isso daqui. Eu vou deixar na descrição a lista específica da quantidade e dos itens que você vai precisar comprar para poder concluir esse leveling que a gente está fazendo. Esses itens eles vão ser utilizados em duas profissões específicas, que é a alfaiataria e couraria.
Essas duas profissões, cada vez que você cria algum item pela primeira vez, você ganha uma quantidade de experiência específica. E é exatamente isso que a gente vai abusar nesse último level. A ideia é você usar os itens que você comprar na casa de leilão para criar pela primeira vez vários itens de alfaiataria e alguns itens de couraria, e assim a gente vai pular esse último nível. É muito rápido de fazer isso daqui. Novamente, a descrição tem os itens que você vai precisar e as quantidades, e eu vou mostrar para você como é que faz isso. Assim que você vai recolher os itens, você pode ir no seu NPC de alfaiataria e você vai querer deixar aberta a janela que você tem do crafting, que você vai fazer com a sua profissão, e de aprendizado de novas receitas que você tem que ter a necessidade de aprender. Conforme você for fazendo pela primeira vez cada um dos itens, você vai ver que habilita outras receitas para você poder aprender, com exceção da primeira vez que você tem que fazer 5 vezes o mesmo primeiro item para poder subir de nível suficiente. A partir de então, você vai aprender as receitas, e as receitas que você aprendeu, você vai criar uma vez cada uma delas. Isso vai dar a chance de você aprender novas receitas e você vai repetir isso daqui. Vocês podem ver, e eu vou colocar o processo todo aqui que ele é bem rápido, que é muito eficiente de fazer isso daqui no último nível, porque normalmente seria o mais demorado e acaba sendo o mais rápido que a gente tem como opção. Vocês vão ver que com a experiência de 50% do Ventos do Santuário, nós temos até um excesso de experiência que a gente vai conseguir para essa área, o que significa que provavelmente você conseguiria fazer isso a partir do nível 68,5. Nesse caso, se você quiser fazer um pouco antes, não tem problema, eu prefiro dar um pouco mais de margem caso tenha faltado experiência em outras áreas disso daqui. Mas basicamente é isso daqui. Terminando essa parte, você vai estar finalmente no nível 70. E é isso, o nível 70 finalmente a gente chegou, o tempo total foram 12 horas e 40 minutos, se eu não me engano. Isso significa que a gente estava conseguindo um nível a cada 11, 12 minutos, dependendo do jeito que você olhar isso daqui, dependendo se você considerar pausas ou não durante o tempo que você ficou subindo de nível. Não é a forma mais rápida de você conseguir fazer isso, existem outras coisas que são mais rápidas, mas isso daqui pra mim é eficiente o suficiente para eu poder fazer enquanto eu presto atenção em outras coisas. Eu posso fazer isso daqui enquanto eu tô assistindo alguma outra coisa, eu não fico na dependência de ter que jogar como tanque ou como healer, caso eu queira fazer dungeons ou alguma outra coisa assim, e eu não fico na dependência de precisar de eventos específicos como, por exemplo, time walking, que a gente sabe que é muito eficiente para poder fazer do nível 60 até o 70. Eu particularmente não gosto de ficar à mercê da existência desses eventos ou não. Eu espero que isso aqui tenha ajudado pelo menos um pouco vocês. Se vocês têm alguma dificuldade, eu estou muito cansado em determinada área do nível que você está do seu personagem, e que vocês utilizem isso daqui ao máximo durante esse bônus de experiência e reputação dos Ventos do Santuário. Quando isso daqui sumir, vai ser um pouco mais difícil de fazer dessa maneira, mas ainda é possível usar essas técnicas aqui, principalmente a última de profissões, que isso daí realmente consegue pular um nível final, que a gente às vezes tem dificuldade de conseguir fazer, ou falta vontade. Então essa é uma das maneiras que eu uso. Eu espero que tenha sido útil, e até o próximo vídeo.